Olá, eu sou a professora Suzete de Língua Portuguesa. Nós estamos no PET 3 na semana 3. O eixo temático aqui é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Atividades: poesia brasileira em movimento contemporâneo. A literatura brasileira reúne diversos poetas e poetisas que tiveram grande destaque, não somente no Brasil, mas no mundo. Vamos acessar alguns poetas e suas obras contemporâneas. Então, o que vai aparecer aqui primeiro é o Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902 e faleceu em 1987. É um poeta modernista mineiro. Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Ele é considerado o poeta maior, né, gente? Grande destaque da segunda geração modernista. Além de poesias, escreveu crônicas e contos. Então eu tenho a poesia aqui do Drummond que chama No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então é um poema, a princípio, né, que eu posso achar assim muito simples, até muito repetitivo e muito sem graça. Se eu observar as características do momento que ele escreveu, eu vou conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Vamos lembrar aqui, o Drummond é um poeta do modernismo, tá? A escola que antecedeu o modernismo é o parnasianismo, tá? Entre o parnasianismo e o modernismo houve ainda o simbolismo, mas essa escola literária ela ficou assim um tanto escondida, exprimida entre essas duas, tá? Os modernistas, né, os escritores, os poetas, eles vão criticar, mas principalmente os escritores parnasianos. E por que essa crítica, né, que eles vão fazer? Questionar. Porque os parnasianos, eles eram muito rígidos quando eles escreviam as suas poesias. Tá? Eles tinham aqui uma sentença, a arte pela arte. E o que significa isso? Eles buscavam a perfeição das formas poéticas. Então, além de eu fazer uma poesia, ela teria que ser perfeita, né? Ela tinha um rigor estético. Então, a forma da poesia, mais que o conteúdo, teria que ser perfeito. É como se eles tivessem uma forma mesmo e dentro dessa forma eles tivessem que colocar, né, o sentimento, o conteúdo poético. Isso deixa o poeta parnasiano um tanto engessado, não existe uma liberdade de expressão quando ele vai escrever. Ele tem que usar palavras cultas, rimas raras, ricas e perfeitas, né, nas composições. E os modernistas, eles vão querer o quê? Eles vão querer liberdade para escrever, tá? A gente vai ver aqui algumas características do modernismo. Então, eles querem liberdade, eles querem não ter mais essa forma, né? Não fazer versos, ó, aqui, ó, versos livres, falar mais de sentimento, ó, fazer uma revisão crítica do passado histórico e cultural. Não é criticar, é olhar assim, ó, o que foi bom, o que é ruim, o que serve para o Brasil, o que não serve. O modernismo queria fazer uma poesia que tivesse mais a cara do Brasil, que não tivesse tantos os modelos da Europa como era o parnasianismo, né? Eles escreviam dessa maneira porque era elegante e bonito e era assim que se escrevia na Europa. Então os modernistas queriam o quê? Buscar uma linguagem brasileira, fazer uma poesia do Brasil. Essa linguagem brasileira aqui é valorizar a nossa cultura e o nosso modo de falar. Então eles vão trazer também essa linguagem do povo para a literatura, tá? Vai ter ironia, humor e paródia, relato do cotidiano. Eu vou relatar coisas do dia a dia, coisas mais simples, mais comuns. Então agora eu posso entender um pouquinho a mais por que essa poesia ela é simples, né?
Quando Drummond faz essa poesia, inclusive, ele é criticado por conta desse verbo aqui, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. E se ele usasse uma linguagem mais culta, ele teria que escrever: no meio do caminho havia uma pedra. E ele usa o tinha. Ele é criticado, mas ele fica muito, como ele escreve, né? É um poeta e usa esse verbo e não usa palavras cultas e escreve cada verso de um tamanho, né? Ó, nós fizemos já a escansão daquela poesia de Camões no outro vídeo, então a gente vai ver aqui que os versos não tenham o mesmo tamanho poético. Ele é criticado, mas ele acaba sendo conhecido, tá? E é um poema que tem aí uma riqueza de interpretações. Inclusive eu fui procurar no YouTube análise, né, da poesia e encontrei 3 análises assim bem diferentes uma da outra. Então é interessante, eu vou deixar para que vocês deem uma olhada, mas e para que vocês pensarem também, né? Não para pensar, achar qual que está certa, não, mas para pensar. Eu posso esse poema eu posso trazer para minha vida, né? Qual o sentido? Quantas pedras no meu caminho? Então tem aqui, eu tenho 3 perguntas aqui, que eu acho que elas são muito simples, tá? Essa eu vou chamar só a letra C aqui, eu não vou marcar só uma, tá? São muitas pedras no caminho da trajetória profissional da mulher brasileira. E agora já vai falar da Clarice Lispector, que nasceu em 1920, faleceu em 1977, é uma contista, cronista e romancista. Clarice nasceu na Ucrânia, porém foi naturalizada brasileira. Acho que ela chegou no Brasil aqui com 2 anos de idade. Grande destaque da terceira geração modernista, ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Além de poesias, escreveu romances, contos e obras de literatura infantil. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Sensacional esse trecho aqui, né? Então ela perde uma coisa que era essencial, gente. Essencial é alguma coisa que não pode faltar. Ela perde, né? E ela descobre que já não me é mais, quer dizer, foi essencial em algum momento, mas quando ela perde, ela descobre que não é. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar. Ó, vamos prestar atenção aqui no verbo, né? Ela impossibilitava de andar. Então, o que acontecia? Ela tinha essa terceira perna e ela não podia o quê? Ela não podia progredir, ela não podia avançar, ela não podia descobrir, não podia andar, né? Caminhar. Mas o que fazia? Me fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna dava uma estabilidade para ela, dava um certo conforto para ela, né? Então, é muito interessante a gente pensar na colocação desse parágrafo. Então está pedindo o quê? Que a partir da leitura desse trecho do romance A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, faça uma reflexão a respeito das mudanças impostas pela pandemia da Covid-19 na vida da população. Então eu vou pedir para vocês podem escrever sobre a sua vida mesmo ou sobre da população em geral, tá certo? Então, até mais e fiquem com Deus.